tudo bem com vocês? Bom, meus amorzinhos, hoje eu vou fazer uma batalha de marcas aqui com vocês. Eu tenho muitos produtos de duas marcas específicas, né? Que é a Eudora e também a Ruby Rose. Então eu quero fazer um duo aí pra gente ver como é que essa pele vai ficar, se a gente vai conseguir produzir muita coisa. Já vou falando que tem alguns produtinhos ali dessas marcas que eu não vou ter, mas eu quero muito saber como é que a gente vai conseguir produzir uma maquiagem inteira só usando uma dessas marcas. Então, bora! Bom, gente, como eu não tenho nenhum hidratante de nenhuma dessas marcas, eu vou usar um que eu tenho aqui em casa mesmo, tá? Bom, gente, para preparação de pele da parte da Eudora, que eu vou fazer desse lado, e da Ruby Rose desse lado aqui, eu tenho dois produtinhos. Um dele é para pele e o outro é um hidratante labial. Esse aqui, ele é bem engraçado porque ele tem aqui a cor da bala, né? Bem forte, mas quando você aplica na mão, gente, ele é como se fosse um bálsamo, sabe? Com um fundinho de cor. Esse aqui, ele é o Uva Tropical. E o outro produto é um primer ultra matte da Eudora, tá? Da linha Sua Eudora. Gente, eu sou completamente apaixonada por esse primer, tá? Confesso aí pra vocês que eu amo ele, então eu vou aplicar só desse lado aqui do meu rosto, tá? E também já vou hidratar os meus lábios com esse bálsamo aqui. Do lado de preparação de pele da Ruby Rose, eu tenho aqui da linha Melu esse bálsamo também. Só que esse aqui, ele tem um tomzinho mais avermelhado, né? E esse bálsamo aqui, gente, ele é tão gostosinho, ele é tão macio e ele desliza muito bem nos lábios, tá? Do lado da Ruby Rose eu não tenho produtos pra pele, pra preparação de pele mesmo, tá? Então eu vou aplicar só a parte da boca mesmo. E aqui da Eudora eu vou aplicar com vocês esse roxinho. E vocês podem ver que tanto um quanto o outro não tem muito pigmento, né? Eles têm mais um fundinho de tom ali e tal. Tem praticamente a mesma proposta, eles têm a mesma textura, tá? Tanto nos lábios quanto na bala, tá? Eles são bem parecidos. Eu acho que o diferencial aqui da Ruby Rose é que esse aqui, quanto mais tempo você fica com ele na boca, eu sinto que ele vai dando uma escurecida e tal. Esse aqui da Eudora não, ele realmente fica o tom que já tá na sua boca, nada muito assim extravagante. Eu até acabei me esquecendo que pra parte antes da base, eu também tenho esse iluminador corporal e também pra rosto da Eudora, tá? Vocês já vê ele muito aqui no canal, né? Que eu sou completamente apaixonada por ele, gente. Eu amo o tom dele e a textura que ele deixa na pele, que é muito fininha. Ele parece uma água, porém ele é um pouquinho mais cremoso, sabe? Eu sou completamente apaixonada, então eu vou aplicar ele antes de aplicar a base. Pra parte da base na linha da Eudora, eu tenho essas quatro amostras aqui de base, tá? Realmente base mesmo eu não vou ter. E aí entra um dos problemas. Cada um dessas amostras aqui, elas têm um tom. Então eu tenho o claro 2, o claro 1, o bege 4 e o médio 2. Então são tons diferentes aí. Eu vou tentar com o bege 4 e o médio 2 pra ver mais ou menos como que vai ser no meu rosto, né? Porque esses dois aqui, claro 1 e o claro 2, eu acho que eles vão ficar muito, muito claro pra mim. Então eu vou testar esses dois aqui primeiro no dorso da mão, aplicar pra ver como que vai ser abrindo a base, né? E depois aplicando ali no cantinho do meu rosto, na parte ali do maxilar, pra gente ver qual dos dois vai se adequar melhor ao meu tom. Primeiro, eu vou vir aqui com o bege 4, tá? Aplicando aqui no dorso da minha mão, apliquei só uma bolinha. E ele já tem um tomzinho mais próximo do que geralmente eu uso, né? Então, talvez esse aqui seja um pouquinho mais o meu tom. Eu tô com um pouco de medo dessas bases ficarem um pouquinho claras, tá? Agora, eu vou aplicar o médio 2 também com uma bolinha só e a gente vai espalhar. Tá, o médio 2, ele é mais escuro do que o bege 4, tá? Então, eu vou aplicar esses dois aqui agora na parte do meu maxilar pra gente entender mais ou menos como que vai ficar, tá? Primeiro, o bege 4, ó. E aqui com o outro dedo eu vou aplicar o médio 2. Eu acho que o médio 2, ele ficou melhor na minha pele, então eu vou aplicar ele por todo o meu rosto.
Da parte da Ruby Rose agora pra base, eu tenho esses 3 tons aqui de base, tá? Essa base aqui, ela é uma base bem antiga ali da Ruby Rose, que é a Soft Matte. Muita gente criticou essa base porque ela é bem grossa e ela, assim, repuxa muito a pele. Quem tem a pele seca, minha filha, essa base aqui vai ser um pouco ruim pra vocês trabalharem. Mas é claro que eu tenho 2 tons da minha base preferida da Ruby Rose, que é a Melu, essa rosinha, tá? A base que eu geralmente uso é a bege 4, tá? Eu tenho um outro tom que é o chocolate 8, tá? Essa base aqui, ela é uma base que eu fiz um vídeo aqui pro canal maquiando uma pele madura, que é da minha mãe. Minha mãe tem a pele mais escura que eu, então eu comprei essa base especificamente pra ela, mas eu geralmente uso ela em contorno também e tudo mais. Então, talvez eu vá fazer uma misturinha aí com as 3 bases. Sim, vou cometer uma leve loucura. Eu vou misturar essas 3 bases aqui, tendo em consideração que essa base Soft Matte, ela é a bege 3, ela é mais clara que o meu tom. Então, talvez a gente consiga aí ver a textura dessas duas linhas diferentes da Ruby Rose ali no rosto mesmo. Eu vou começar com a Soft Matte, tá? Eu vou aplicar um pouquinho dela aqui no dorso da minha mão, apliquei até um pouquinho demais. E vocês podem ver, gente, que já no dorso da minha mão ela é muito, 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 muito clara, né? A diferença do bege 4 pro bege 3 é surreal. E aqui eu vou misturar o chocolate 8 da Melu, tá? Pra gente poder ver se a gente consegue chegar no meu tom exato. Ó, misturei um pouquinho. E eu vou fazer aquele mesmo teste que eu fiz com vocês com a base da Eudora, de aplicar aqui e ver até qual é o tom mais próximo que eu consigo chegar. Se não der certo, a gente vem acertando o tom com a bege 4 mesmo, que eu quero ver como que essas duas bases vão funcionar. Bom, gente, fiz a misturinha aqui no dorso da minha mão, tá? Eu espalhei aqui com um pincel. Eu vou aplicar uma pequena camada aqui no meu rosto pra gente ver se o tom consegue bater. Eu senti talvez que ficou um pouquinho escuro, então eu vou acrescentar um pouquinho mais da base clara ali pra gente chegar no tom, mas não tá muito distante. Coloquei um pouquinho mais da base mais clara e aqui a gente já consegue ver que chegamos no meu tom. Foi só adicionar um pouquinho mais, a gente já consegue chegar certinho. Então lembrando que eu misturei a bege 3 da linha Soft Matte da Ruby Rose com a chocolate 8 da linha Melu, tá bom? Então a gente já vai aplicar tudo isso aqui com uma esponjinha pelo rosto inteiro. E eu vou dar ali as minhas avaliações, tanto sobre a parte da Eudora quanto da parte da Melu. Bom, gente, antes da gente aplicar os corretivos, eu vou ali para minha avaliação dessa pele, tá? Bom, gente, do lado da Eudora, eu vi que vocês viram, né, que a gente fez um teste ali de cores e tudo mais. Eu não misturei base, eu apliquei uma base só, tal. E aqui, gente, vocês podem perceber que ela deu uma oxidada. Sim, ela deu uma oxidada, ela tava exatamente no meu tom. E agora eu senti que ela escureceu, deu uma alaranjada um pouco mais no meu rosto, tá? Outra coisa também, ela não tem, eu não diria que ela tem uma cobertura média, eu nem sei se é isso que faz. Eles não prometem nada aqui, pelo menos no tester, né? Não fala muita coisa sobre cobertura, nem nada do tipo. Mas assim, eu daria uma cobertura leve à média, tá? Talvez ela aceite uma segunda camada aí. Tá, eu não vou aplicar uma segunda camada porque tem outros produtos também pra gente ver. É realmente uma batalha ali um pouco mais leve entre as marcas. Bom, gente, outra coisa também que eu senti muito forte nessa base é que na hora que a gente vai aplicar ela com a esponjinha, aplica ali no dorso da mão e tudo mais, ela não parece uma base dura, uma base muito consistente, muito pelo contrário. É uma base muito tranquila, é bem cremosa e tal. Nada muito de diferente, só que na hora que você deixa ela secar, eu senti que ela acumulou um pouco em algumas áreas do meu rosto, tá? Algumas linhas aí eu senti que ela acumulou, então ela não é uma base que tem uma alta cobertura, mas é uma base que marcou um pouco. Então talvez ela seja uma base bem seca, tá? Outra coisa, eu não sinto ela na minha pele, é uma base ali realmente que você aplica ela e você não sente ela, mas ela dá uma certa acumulada, então talvez a gente precise ali ter um pouco mais de cuidado com ela, selar algumas partes, usar um corretivo mais cremoso também, para ajudar, porque eu senti que ela seca bem na pele, tá? Vamos lá agora para a parte da Melu da Ruby Rose, né, pra gente entender o que eu achei dessa base.
Bom, gente, a gente não pode esperar muitas coisas aqui referente a tom, porque eu misturei bases com subtom um pouco diferentes, né? Então, deu sim uma certa laranjada, mas eu achei que conseguiu chegar ao tom da minha pele. Uma coisa que fazia muito tempo que eu não sentia na base da Ruby Rose, justamente porque eu não usava tinha muito tempo a Soft Matte, né? É que você sente muito ela na pele. Ela não é uma base leve, ela não é uma base consistente, é uma base muito pesada, tá? É aquela base que a gente usa uma gotinha e infelizmente não dá pra aplicar no rosto todo, mas aquela uma gotinha você consegue sentir ela na pele, sabe? Então, assim, é uma base, eu não senti que ela tá totalmente seca, ela ainda tá um pouco pegajosa assim no rosto, tá? E eu não senti que ela marcou tanto, eu senti talvez que ela deixou até a minha pele um pouco mais com um glow, tá? Eu não senti ela repuxando, nem muito seca, porém é aquela base um pouco desconfortável. Quem tem aquele problema de, eu não gosto de estar com base, eu não gosto da textura da base e tudo mais, que não gosta muito de usar base no dia a dia, talvez não vá gostar dessa Soft Matte mesmo, porque ela tem uma textura ali um pouco difícil de trabalhar também, é uma base ali mais complicada, porque você vai sentir ela ao longo do rosto. É aquela famosa base rebocão. Porém, tem ali os seus pós e contras, né? Eu senti que ela ficou muito bonita na minha pele, eu não senti ela marcar tanto igual a base da Eudora, tá? Mas é uma base baratinha, né? Inclusive, é uma base que aí talvez pouca gente conhece, né? Porque a Ruby Rose lançou tantas bases na frente, né? Que ela perdeu um pouco do seu brilho. Uma coisa também que eu acabei me esquecendo de falar sobre a parte da Melu é questão de cobertura. Como a gente misturou duas bases, vocês sabem que a parte da Melu ali, a base rosinha da Melu, é uma base de cobertura média, né? Ela tem essa cobertura muito boa. E a Soft Matte, ela também promete ser média a alta. Eu senti que deu ali uma cobertura média, ainda aparece um pouco das minhas manchinhas. Não sinto que seja, com essa misturinha, tenha atingindo uma cobertura alta, tá? Só um adentro aí também. Indo pra parte dos corretivos, tá? Na Eudora, eu tenho esses dois corretivos aqui, tá? Eu tenho esse corretivo aqui da sua Eudora, que ele é o Soft Focus. Esse corretivo aqui, ele promete ter cobertura alta cobertura e longa duração, vitamina C e B-Pantol. Desse aqui do outro lado, a gente tem o Skin Perfect. Ele é um corretivo líquido de longa duração. Ele não promete ter uma autocobertura, né? Porém, como eu já usei esses dois corretivos aqui, eu sei que esse corretivo aqui da linha Sul, né? Ele é muito claro. Esse tom aqui tá muito claro pro meu tom. Ele é a cor 25, então eu achei ali um pouco clara, tá? Confesso pra vocês que eu achei bem claro esse tom. E da linha Glam, o meu tom que tá aqui é o 3, tá? Então eu senti que ele vai ficar muito melhor por baixo como cobertura mesmo, como camuflagem. E depois a gente aplica esse aqui que é mais claro na parte de iluminação, tá? Esse corretivo da linha Glam, ele é diferente do outro, né? Porque ele tem um aplicador ali. Vocês podem ver que ele já tá mais do meu tom mesmo, né? Então eu vou aplicar ele ali com uma esponjinha. Esse corretivo aqui, gente, eles são tudo meio que amostrinhas, né? Então eles têm um tamanho um pouco reduzido. Bom, aplicando aqui logo de cara, eu senti que ele é um corretivo bem líquido, né? Aquele corretivo um pouco mais leve. E aqui, gente, eu não senti que ele deu uma autocobertura, tá? Não é o que ele promete mesmo, ele só fala que é um corretivo de longa duração. Mas, assim, eu não senti que ele adicionou muita cobertura ali, não, tá? Então, talvez, assim, eu tenha que usar uma base um pouquinho mais forte, ele realmente só para corrigir algumas áreas. Ele é um corretivo bem leve, como eu já tinha falado, então talvez realmente essa parte da cobertura não seja algo que ele prometa tanto, que ele vai entregar tanto, tá? Diferentemente desse aqui da linha Sul, né, que ele já promete realmente ser de alta cobertura. Então, eu vou esperar secar um pouquinho esse corretivo aqui para depois a gente vir com esse aqui por cima, tá? Indo pra parte da Ruby Rose, eu tenho esse corretivo aqui da Melu, tá? Esse corretivo, ele promete ter manteiga de karité e vitamina E, tá? Ele não promete ter alta cobertura, nem nada do tipo. Meu tom é o MC
54, tá? Um ponto negativo desse corretivo é que eu achei ele muito alaranjado, tá? É um corretivo que eu não costumo usar muito, tá? Inclusive, sobre esse corretivo, assim que ele chegou, tem resenha aqui no canal, tá? Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês poderem assistir. Mas eu achei ele um pouquinho alaranjado demais. Então, não é aquele corretivo que eu costumo usar no dia a dia. Porém, uma coisa que eu gosto muito dele é que eu senti a cobertura dele maravilhosa. É muito diferente desse aqui da Eudora, né? Por exemplo, ele tem essa textura um pouco mais líquida e tudo mais, é do meu tom certinho, porém, em questão de cobertura, eu realmente não vi. Olha a diferença de um lado para o outro, né? Mesmo ele sendo um pouquinho alaranjado, a cobertura dele é maravilhosa, é surreal. Eu queria muito que eu tivesse comprado exatamente do meu tom, porque ele seria um dos meus corretivos preferidos. Vou aplicar um corretivo mais claro agora na linha da parte da Eudora, tá? Que é esse aqui, o Sul. Como ele tem esse aplicador aqui bem de bisnaga, eu vou aplicar no dorso da minha mão. Vocês estão vendo que eu tô apertando, ele é um corretivo muito consistente, tá? Ele é aquele corretivo rebocão mesmo. Então eu vou aplicar no dorso da minha mão, vocês estão vendo que ele nem sai do lugar, né? Vou aplicar aqui no dorso da minha mão e eu vou espalhar ele aqui com a minha mão mesmo, tá? Ele é um corretivo ali um pouco difícil de trabalhar, tá? Ele é bem claro, vocês podem ver que ele tá bem claro, né? E aqui eu vou aplicar ele com o dedo mesmo em algumas áreas aqui onde eu quero iluminar, pra gente conseguir já dar uma avaliação pra ele. Agora, como corretivo de iluminação da parte da Albi Rose, eu vou usar esse aqui da linha Fios, tá? O meu tom desse aqui é o Pudim 20. Eu achei ele bem clarinho também pro meu tom, tá? Então eu gosto de usar ele bastante como iluminação, tá? Ele aparece várias vezes aqui no canal, né? Vocês já viram que eu sou apaixonada por esse corretivo. Aqui, gente, eu tô aplicando todos os corretivos mais claros, tá? Com a esponjinha. Esse corretivo aqui, ele promete ter cobertura média, se eu não me engano. É um corretivo de cobertura média ali. Eu gosto muito dele, eu já tive um desse do tom, exatamente do tom da minha pele, mas eu preferi usar ele como corretivo de iluminação, porque eu senti, além dele dar um pouco de cobertura, não é tanto cobertura média, tá? Além dele dar um pouquinho de cobertura, ele ilumina muito bem. Ele não tira o produto de baixo, né? Ele se comporta muito bem como ali uma segunda camada. Então eu achei ele bem legal pra isso. Essa é a proposta que eu mais gosto de usar ele, tá? Referente ali, o corretivo ali da parte da Eudora, tá? Ele é um corretivo, gente, que você precisa hidratar muito bem a sua pele antes, tá? Principalmente a região dos olhos. Tanto que eu usei um Bepantris para poder hidratar a parte dos meus olhos, porque eu senti que tava muito ressecado e tudo mais, e eu sabia com quem eu estaria lidando, né? Então eu já deixei ele muito bem hidratado, justamente para eu não sentir repuxando. É um corretivo um pouco difícil de trabalhar, então ali você precisa realmente limpar ele, abrir ele no dorso da sua mão mesmo, né? Aplicar um pouquinho com o dedo e depois vir com a esponjinha. É um corretivo de alta cobertura? Sim. Ele cobre? Sim. E ele é um ótimo corretivo para você usar antes da base. Aquele corretivo tipo, pô, Lari, tô com muita olheira, tô com olheiras assim um pouco roxas também e tal. Preciso de alguma coisa que cubra tudo. Ele é o corretivo que vai fazer esse papel. Saiba que ele é bem consistente e que ele é bem seco, então hidrata muito bem, mas a proposta dele é realmente muito boa e ele cumpre com o que promete. Como contorno agora, que vai ser um pouco difícil, porque eu não tenho nada muito assim, um pouco mais escuro que o meu tom da parte da Eudora. Eu vou pular direto pra Ruby Rose e eu vou usar essa base aqui que eu usei pra misturar, pra poder chegar no meu tom, que é da Melu Chocolate 8, pra poder fazer o meu contorno, tá? Sim, então eu vou aplicar uma pequena quantidade, nada muito grande, tá? Pouca coisa, como ele é uma base um pouco mais escura que o meu tom, tomar muito cuidado na hora que for trabalhar com ele, tá? Então, com um pincelzinho mais chanfrado, assim, eu vou abrir essa base no dorso da minha mão, tá? Abre bem aqui pra gente não deixar uma parte do pincel só com o produto, tá? Deixar o produto bem uniforme no pincel também. Então, aqui, ali no comecinho do meu cabelo, ali na pontinha da minha orelha, eu vou descendo com a mão bem leve, gente. Lembra que ele é uma base, então pra secar e a gente não conseguir trabalhar mais, é muito fácil. Então lembra, com a mão bem leve, com pouco produto, não precisa ficar regar o pincel ali, tá?
vou fazendo contorno por todo o meu rosto ali dessa parte da Ruby Rose. Agora chegou uma das partes que eu acho que é a mais difícil, que é a parte do blush e a parte de selar essa pele, tá? Pra parte do blush, na questão da Eudora, eu tenho 2 batons, sim, que eu vou misturar eles pra gente tentar fazer um blush um pouco mais diferentão. Gente, eu tenho esse batom aqui da linha Sue Eudora, que ele é um roxo meio perolado, né? Da linha dos batons perolados da linha Sue Eudora. Gente, é um tom um pouco assustador? Sim. Mas, Lari, como é que você vai transformar isso num blush, gente? Ele é aquele tipo de batom que ele seca, ele é ultra mate, então a gente tem um pouco de dificuldade ali para trabalhar também. Porém, como eu quero usar esse blush por conta da cintilância dele na minha pele, eu vou misturar ele com esse batom Magic da linha Sue Eudora também, tá? E eu vou aplicar ele por cima desse batom roxo ali. O tom desse batonzinho aqui, ele é um tom muito bonito, né? Ele é um batom líquido mate também e ele tem um efeito de brilho, né, tal. Ele tem essa proposta aí. Então, acaba que não ficou um tom de blush tão feio. Ficou um tom de blush ali de um rosinha mais queimado e tudo mais. E ainda assim, tem o perolado que a gente queria. Então, com o dedo, tá? Eu vou aplicando um pouquinho desse batom aqui. Gente, vai devagar, né? Eu vou devagar também, para poder ter um controle maior do tom do produto na minha pele. Então, eu vou pegar um pouquinho, vou aplicar ali devagar e eu vou concentrar um pouquinho aqui na parte onde eu geralmente aplico o blush, que é mais na parte subindo ali do meu rosto, não tanto concentrando na parte central. E aí, agora, eu só vou vir com a esponjinha realmente esfumando as bordas e o tom ficou até que aceitável, né? Eu gostei, pelo menos. Da parte da Ruby Rose, eu vou usar aquele mesmo bálsamo que a gente usou para hidratar os lábios no rosto. Lari, como é que você vai fazer isso? Mesmo esquema. Vou abrir ele aqui no dorso da minha mão. Como ele tem essa proposta de ser transparente para depois ele acabar ficando um pouquinho mais escuro, então eu vou aplicar ele no dorso da minha mão. Apliquei bastante, vocês viram. Com o dedo eu vou abrindo esse blush e depois a gente vai aplicando na pele. E aqui vai ser um processo um pouquinho lento, né? Porque a gente vai ter que aplicar uma quantidade um pouco mais considerável, porque a pigmentação desse produto vai com o tempo. Então, se a gente quer um resultado agora, teremos que aplicar uma quantidade um pouco mais considerável. Bom, gente, agora para a parte de selar o rosto, o único produto em pó aqui, eu só tenho esse pó da Eudora, tá? Ele promete ter FPS 90, tá? O meu tom que eu tô usando é a cor 40 e, na verdade, gente, ele não é nenhum pó, ele é uma base compacto, tá? Porém, eu vou usar como pó e ele vem uma esponjinha, tá? Eu vou usar essa mesma esponjinha. Essa base aqui, meio pó, ela tem um tom um pouquinho mais escuro que o meu. Então, aqui, a parte da iluminação que a gente fez vai um pouco pro saco ali, gente. Vai ficar um pouco difícil de manter. Porém, a gente precisa selar essa pele. Eu tô com a necessidade muito grande de selar, né? Então, eu gosto de vir com ele por cima, tá? Até que ele dá um efeito bem bonito pra pele, né? Não deixou aquela textura estranha, né? E também eu não senti que acrescentou tanta cobertura como eu imaginava por ser uma base, né? Aqui a gente consegue ver nitidamente a diferença de uma pele selada e uma pele não selada, né? Enfim, eu vou aproveitar para selar também os meus olhos, né? Porque tinha produto aqui, então a gente já sela ali com esse pó meio base, né? E aí a gente já vai para a parte dos olhos, da parte da Eudora. Aqui, da linha Eudora, eu tenho 3 produtos para boca, tá? Que são roxos, então talvez a gente consiga fazer um olho ali puxado pro roxo. Eu tenho aquele bálsamo que a gente aplicou. Eu tenho esse batom líquido Magic, né, da linha Sue Eudora também, que ele é aquele batom líquido mate. Eu tenho aquele que eu usei como blush, eu tenho o mesmo, só que no tom roxo, tá?
E eu tenho também um matte tint aqui também da Eudora, que ele é roxo e ele promete ter 18 horas de duração. Então eu tô com um pouquinho de medo de usar ele nos meus olhos e não sair, né? Porque geralmente quando a gente usa tint nos olhos, ele não sai. A gente sabe que usar batom nos olhos já não sai muito fácil, né? Imagina um tint. E eu tenho também, continuando dessa linha matte, né, Magic Matte da sua Eudora, eu tenho esse tom de marrom. Então, eu vou começar com ele pra gente ter uma base e depois a gente já pula pro roxo. Eu vou aplicar ele aqui no finalzinho do meu olho, tá? E já vou vir com um pincel fofão, tá? Coisa rápida, gente, sem demorar. Já vou vir aqui esfumando, trazendo esse produto pra dentro pra gente tentar trabalhar ele, tá? Então a gente vem aqui com a mão até um pouquinho mais rápida do que o normal pra gente conseguir esfumar logo esse produto. Eu vou usar também esse Magic, só que o roxo no meu olho. E com o mesmo pincel que eu esfumei aquele marrom, eu vou esfumar esse roxo aqui por todo o meu côncavo. Tô com um pouco de medo dessa maquiagem. Ainda na parte da Eudora, eu tenho esse duo aqui de sombras, que tem esse tomzinho aqui mais cintilante, né? Ele é um pouco mais branquinho, assim, e tal. E eu vou aplicar bem no cantinho do meu olho, pra gente trazer um pouco mais de cintilância, de brilho aqui, tá? E vou puxar aqui um pouquinho pra esse roxo mesmo, pra gente trazer um pontinho de iluminação pra esse olho. Agora, como rímel, eu vou usar esse aqui da linha Sua Eudora, que a gente já fez várias maquiagens com ele, né? E vocês sabem que um dos pontos que eu não gosto nesse rímel é que eu sinto que ele não é nem um pouco resistente à água. Nem resistente, nem à prova d'água, gente. Ele é bem, assim, difícil, porque se você der uma leve lacrimejada, saiba que ele vai borrar, você vai virar um panda. Mas esse pincel até que pequenininho, né? E bem esticadão assim, com as cerdas um pouco menor, eu senti que ele deu ali uma certa alongada ali nos meus cílios, né? Eu gosto do jeito que ele deixa os meus cílios, porém a resistência dele é bem assim, decepcionante. Agora aqui na parte da Ruby Rose a gente tem uma coisa que vai facilitar a nossa maquiagem, que é a paleta da Obsidian, né? Tem tons aqui bem frios e tem alguns tonzinhos também um pouco mais quentes. Então eu quero fazer uma maquiagem um pouco mais neutra, né? Diferente da parte da Eudora. Então eu vou pegar um pincelzinho aqui. Vou pegar um pincel diferente, porque como eu usei batom no outro pincel, vai ser um pouco difícil aqui da gente trabalhar. Então um pincelzinho aí, um pouco de esfumar, só que um pouquinho mais alongado. Eu vou vir com esse tom aqui, ó. Esse tom gold aqui, pra gente poder já esfumar ele por todo o meu côncavo, pra gente dar uma marcação já, né? Pra gente já entender como que a gente vai fazer esse olho. Eu vou vir com esse tomzinho aqui, já puxando ali para uns tons mais avermelhados, tá? E eu vou aplicar no cantinho do meu olho e vou vir esfumando para a parte de dentro. Eu quero trazer o tom de roxo nas duas maquiagens. Como a gente só tinha o roxo para trabalhar desse lado aqui, eu vou trazer o roxo para esse lado também, só que de uma forma um pouquinho mais diferente. Então, para fazer o cantinho interno desse olho, eu vou usar esse tomzinho aqui e esse aqui um pouquinho mais roxinho, pra gente trazer um pouquinho de sombras claras aqui, para tentar fazer um pontinho de iluminação. Para reforçar tudo isso, eu vou vir com esse iluminador compacto, tá? Tem um tomzinho um pouquinho puxado pro rosa, sim, mas eu vou aplicar ele no meu cantinho interno, porque eu quero trazer mais brilho para essa maquiagem. Agora sim! E eu vou aproveitar para aplicar também aqui debaixo da minha sobrancelha. E agora vem o glam finale, o grande protagonista dessa maquiagem, que é essa sombra aqui, unitária da Obsidian. Gente, olha que brilho lindo!
Pois é, eu vou aplicar ele com o dedo mesmo, tá? Aquela sombrinha que tem aquela textura um pouco mais cremosa, né? E eu vou aplicar por todo o meu olho, sim, toda a minha pálpebra, pra gente poder trazer um pouquinho mais desse lado roxinho pra esse lado da maquiagem também. Pra parte de iluminador agora, porque não temos mais parte do olho. Como aquela mesma sombrinha que a gente aplicou no cantinho interno, a gente vai ter que usar ela como iluminador, porque é a única sombra brilhosa que a gente tem. Então, eu vou com o pincel com bastante cuidado aqui, tá? Pra gente não pegar outra sombra mais escura e acaba virando palhaço, né? Com o pincel de iluminador e a mão bem leve, eu vou tentando não deixar ele uma chinelada de brilho. E até que ele ficou muito bonito. E aqui na parte da Ruby Rose eu vou usar esse duo de iluminadores aqui, que é a coisa mais linda. E eu vou usar esse tom de rosinha, tá? Com o mesmo pincelzinho, só que do outro lado. E aqui a gente já pode ter um pouquinho mais de controle sobre o brilho. Opa! Talvez nem tanto controle assim. Para a parte da boca aqui, pra gente conseguir finalizar a parte da Ruby Rose, eu vou usar esse tomzinho aqui de marrom, tá? Com um pincel assim um pouquinho mais retão, pra gente fazer um contorno aqui. Lari, por que que você vai fazer um contorno marrom? Porque o grande astro aqui, o grande astro dessa maquiagem vai ser esse gel aqui, Onyx, que a gente tem da linha da Obsidian. Então, para ele funcionar bem bonitinho, eu vou fazer um contorno e vou esfumar essa sombra dentro da minha boca. Pra gente aplicar esse gel de uma forma bem uniforme, que não ultrapasse o outro lado, eu vou pegar o produto aqui, mesmo do biquinho, com um pincel, pra gente poder ter um pouquinho mais de controle sobre ele na boca, tá? Então, eu vou pegar uma quantidade, pegar até um pouquinho demais. Pegar uma quantidade legal e vou vir aplicando esse gel aqui na minha boca, pra gente conseguir trazer um tomzinho bem bonito, sem ultrapassar o outro lado. Pro lado da sua Eudória, eu vou fazer uma misturinha com 2 batons. Um dos batons é esse aqui, que ele é um tomzinho meio morto, assim, é um nude bem nude, né, bem tananã, não gosto muito desse tom. Porém, a gente consegue deixar ele mais bonito com esse batonzinho que a gente usou pra fazer o blush do nosso rosto, tá? Então, eu vou aplicar ele primeiro aqui. Vocês podem ver que ele é um tomzinho meio feio, meio assim, meio xoxo. Tipo assim, gente, eu nunca vou usar o tom desse batom. Porém, vamos vir com esse tom um pouquinho mais rosado por cima e misturar esses dois tons. E aí já virou um nude muito mais bonito e muito mais utilizável. E assim ficou a maquiagem, gente. Olha que coisa mais linda! Eu adorei poder usar essas duas marcas, gente, de formas assim um pouco difícil, né? Vocês viram que ali na parte da Ruby Rose não teve pó, e aí da parte da Eudora foi um pó, mas não era um pó, era uma base, né? Eu adorei, eu adoro esse tipo de desafios, então eu amei gravar muito esse vídeo, eu espero que vocês também tenham gostado muito. E o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar muito like aqui embaixo, tá? Se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações pra você não perder nenhum dos vídeos, tá bom, gente? Comenta aqui embaixo também que tipo de vídeo que vocês querem que eu traga aqui por canal, tá bom? Um super beijo e tchau!